A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, jovens, a paz do Senhor, você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, amante da EBD, seja muito bem-vindo a mais um podcast EBD em síntese. E como sempre, não estou sozinho, os nossos amados irmãos aqui, o pastor Eliab César, o amado diácono Anderson Tales, esta equipe que vem compartilhar com vocês subsídios para fortalecer o compartilhamento do conhecimento que você vai vivenciar no próximo domingo. É uma alegria ter você aqui mais uma vez. Que bom que você está conosco. Se você ainda não segue este canal, marca aí, né? Notifica aí a sua inscrição, marca o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo atualizado. Nós estamos aqui nos dirigindo a você, professor da Escola Bíblica Dominical de Jovens da Assembleia de Deus. Nós estamos aqui diretamente do estado do Rio Grande do Norte, onde tem o nosso presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso diretor do departamento, pastor Reinaldo Adilo, a quem enviamos uma saudosa e calorosa, realmente, mensagem de a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos prosseguir lição de número 4, este trimestre que estamos estudando sobre o padrão bíblico para a vida cristã, caminho segundo os ensinamentos das Sagradas Escrituras, e hoje a realidade bíblica da salvação. A salvação é real. Precisamos de Cristo para sermos salvos. Você que ainda não é crente, você de repente está aqui passando, olha, a salvação é real. Jesus quer te alcançar. Bom, vamos começar. A lição de hoje é organizada em 3 tópicos: a necessidade da salvação, tópico 1. O segundo tópico, os efeitos da salvação. E o terceiro tópico, a salvação é para todos. Nós orientamos você, amado professor, amado jovem, a fazer a leitura semanal. Isso vai fortalecer aí o engajamento, o envolvimento e vai poder semear no coração da sua classe a importância de cultivar a leitura bíblica e preparar o caminho para esta aula tão especial. Bom, nosso irmão Anderson Tales, o que a gente pode compartilhar deste primeiro tópico, desta lição falando sobre salvação, esse sistema tão relevante para a juventude? A paz do Senhor, meu amado. Pai do Senhor irmão Anderson, Pai do Senhor, pastor Eliabe, tema de fundamental importância para a caminhada cristã, para a percepção e da sensação de pertencimento, não só do jovem, mas de todo crente, para as coisas da igreja, para as coisas de Deus, é entender que nós todos precisamos ser salvos. Na lição passada, nós estudamos um pouco a questão da doutrina do pecado, ou o estudo sobre o pecado, e a lição ela vai muito bem ao chegar em um próximo tópico, falando sobre a necessidade da salvação ou sobre a salvação. Então, é importante que você faça esse link da lição passada com a lição atual, porque nós conseguimos mostrar para o aluno que é uma sequência pedagógica e é uma linha de raciocínio com certeza inspirada pelo Espírito Santo, com base pedagógica da nossa estrutura da Casa Publicadora. Então, lá na lição passada, domingo passado, nós falamos o que era o pecado no sentido humano, pecado no sentido sociológico. Nós abordamos pensamentos que se originaram desde a época anterior a Jesus, na Grécia, entre os romanos, e agora nós chegamos ao tópico da salvação. E aqui é muito importante citar o que é a salvação. Afinal, a salvação ela pode ser uma palavra de múltiplos significados, e o nosso comentarista vai abordar isso. Você pode usar a ilustração de uma pessoa que está num prédio em chamas, em fogo, gritando socorro, e ela espera que alguém venha salvá-la, ou o corpo de bombeiros, ou a polícia. Essa pessoa, ela precisa de salvação. Igualmente, nós precisamos de salvação. Precisamos de salvação por uma questão muito prática, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E existe um plano elaborado pelo próprio Deus, e aqui nós elencamos um dos tópicos da nossa lição, a origem da salvação. O conceito está associado a livrar o homem do pecado, a reaproximar o homem de Deus. Por um único homem, o pecado entrou no mundo e atingiu toda uma população. Por uma desobediência, e por um único homem, por obediência, a salvação chegou a toda a humanidade. E essa salvação faz parte de um plano de Deus. E aqui eu consigo linkar plano de Deus para a origem da salvação. Deus, ele institui o plano de salvação muito antes da formação do Éden.
Deus instituiu o plano de salvação porque ele reconhecia as coisas que iriam acontecer. Afinal, dentro da sua onisciência, lá no Éden, sabendo Deus que o homem haveria de pecar, ele já elabora um plano da salvação. Começa a falar com os profetas começam a dizer que viria uma salvação, que viria um Salvador, que viria um Messias, e quando chega no tempo dele, no tempo que ele determina, ele envia Jesus com o propósito de trazer o homem à salvação. Jesus, inclusive, ele é tentado no deserto e ele resiste por amor à humanidade e sabendo da sua grande obra, que era salvar toda a humanidade. Então, a origem da salvação, senhores professores, senhores alunos, membros dessa mesa, está nas mãos de Deus, dentro do coração de Deus. É Deus que institui o plano da salvação, mas o nosso Deus, ele não é sozinho. O nosso Deus, ele é um Deus uno, mas ao mesmo tempo um Deus com as suas três percepções, com as suas três ações, com as suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível imaginar plano de salvação sem a presença de Jesus na elaboração desse plano, sem a presença do Espírito Santo na elaboração desse plano. E é por isso que, apesar de pedagogicamente, biblicamente, anunciarmos que o plano da salvação está nas mãos de Deus, como Deus o único autor, nós não podemos nos esquecer que Deus é um Deus trino, há a Santíssima Trindade, e é por isso que quando Jesus ele é batizado no Jordão, os três aparecem, porque ali se inicia o início, obviamente, da caminhada cristã, se inicia a grande história de Jesus, a grande história do cristianismo, e é no batismo quando Jesus ele submerge, e aí nós pegamos a ideia do batismo por submersão. Eu me afundo nesse mundo e ressurjo no Espírito. Ali há a presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não há salvação sem falar da Trindade, não há salvação sem falar da pessoa de Jesus, não há salvação sem falar da obra do Espírito Santo. E aí eu consigo entender o porquê da lição falar que a salvação ela se origina em Deus, no coração de Deus, e eu posso, com base nisso, aplicar a ideia da Santíssima Trindade. Há um plano de Deus, há uma ação de Jesus, há uma ação do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o que é a salvação? A salvação é a possibilidade de um homem que estava em pecado se reaproximar de Deus. E isso depende unicamente do homem que confessa, ou seja, reconhece, ou seja, aceita. É por isso que quando nos cultos evangelísticos nós vamos falar de quem quer aceitar Jesus, na verdade nós estamos auxiliando essa pessoa a entender o plano da salvação. Porque uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o homem precisa confessar, ele precisa reconhecer, ele precisa se arrepender. E aí ele abre uma porta para que a salvação venha para a vida dele. Então todos, sim, todos precisam dessa salvação. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço boas obras, não é porque eu dou boas ofertas, não é porque eu levo sopa para os pobres, não é porque eu sou um homem puro dentro da minha casa, não é porque eu não sou mentiroso. Isso faz parte das suas obras e das suas virtudes humanas, mas ainda assim você precisa reconhecer a sua situação de homem em pecado e confessar que apenas Cristo pode lhe levar a Deus. Então, o reconhecimento é uma forma pública de dizer: eu sei que eu preciso de salvação. Ou seja, eu preciso me reaproximar de Cristo. Eu confio nos planos de Cristo. Eu sei que para ir para o céu eu preciso aceitar a Cristo. Então, sim, eu preciso de salvação. Perceba então que eu estou colocando na sua avaliação, amado professor e caro estudante, que com base nisso, não importa as bondades do homem, não importa o que o homem entende como religião, só há um caminho que reaproxima o homem a Deus, é através de Cristo, é através de um pedido: Senhor, eu te reconheço, Senhor, me salva. Amado professor, amado aluno, com base nisso, eu consigo demonstrar a vocês que há uma necessidade coletiva, há uma necessidade de reconhecimento, há uma necessidade da salvação. E essa salvação que vem por Cristo Jesus, que vem pela liberalidade da sua decisão, ela é para todos. E aqui nós quebramos alguns tabus de algumas doutrinas teológicas que dizem que apenas um grupo seleto de pessoas tem direito à salvação. Essa não é a percepção bíblica da nossa igreja, essa não é a percepção bíblica dos teólogos que fundamentam a nossa fé. Todos pecaram e para Deus há uma graça para todos. E aqui eu abordo mais um aspecto antes de passar a palavra para o Eliabe. A salvação
ela independe do nosso merecimento. Ela é gratuita, ela vem de graça. E que graça é essa? É a graça de Cristo. Uma vez que eu peco, uma vez que eu estou destituído, uma vez que a minha origem adâmica me afastou dos caminhos que me levaria para o céu, eu sozinho nunca serei merecedor, independente das boas virtudes, da minha boa inclinação, do meu bom sentimento. Eu preciso da salvação e para que eu seja salvo, eu não precisarei investir muita coisa, porque ela vem de graça. Olha que coisa linda! Ela vem de graça. É pela graça que somos salvos. É pela liberalidade de Deus. É pelo plano para se cumprir. É uma decisão de Deus de tomar das mãos do diabo a minha e sua vida. A salvação está aí para que você possa alcançar. Então, em resumo, salvação é o ato de reaproximação do homem de Deus, e se salvar do pecado, salvar do futuro que espera aqueles que não reconhecem o Senhor como Salvador. A salvação, ela surge no coração de Deus, é algo que é anterior até mesmo para muitos teólogos à formação do mundo. Deus já forma o mundo com a percepção, é algo de Deus, mas nosso Deus não está sozinho, tem Jesus, tem o Espírito Santo e ela vem gratuitamente por intermédio da graça. Amém, pastor Anderson? Maravilha, glória a Deus. Você, professor, pôde aí ter este panorama de forma consolidada pelo professor Anderson Tales, trazendo esta necessidade da salvação e, em especial, trazer ao seu jovem, ao aluno, essa perspectiva de que é necessário, sim, sermos salvos e é uma escolha, né? Vem de Deus e ele nos possibilita essa escolha. Bom, pastor Eliabe, tendo a necessidade de salvação, entendendo e compreendendo, nós sabemos que esta salvação, ela tem efeitos, assim como o professor Anderson Tales falou, lição passada falando sobre a realidade do pecado e o efeito que o pecado traz. E graças a Deus que planejou aí o projeto da redenção, e a salvação tem efeitos. Necessidade da salvação, efeitos da salvação. Professor Eliabe, a paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, meus companheiros, a paz do Senhor, querido professor, aluno que está nos assistindo. Nós temos aí o tópico 2 com os efeitos da salvação, conforme apresentou o professor Anderson. Na lição anterior, nós precisamos fazer esta referência a esta cronologia, não é? Dentro da doutrina da salvação, a soteriologia, foi apresentado as consequências do pecado. E uma das consequências do pecado, caros companheiros, é a morte física e espiritual. O pecado, sem dúvida alguma, produz morte física e espiritual. Por isso que um dos efeitos da salvação, e o primeiro que o comentarista apresentou aqui, é a regeneração. E o que seria a regeneração, meu caro irmão, minha irmã que está nos assistindo? A regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. Ou seja, faz o homem nascer novamente, agora regenerado. Este termo bíblico aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Mas, apesar da sua pouca referência à etimologia da palavra, há pelo menos 63 citações indiretas ao termo regeneração no Novo Testamento. Portanto, este ato, este fundamento da salvação, que é a regeneração, é o fato de nascer de novo. Jesus um dia pregou para Nicodemos dizendo que era necessário que ele nascesse de novo. Jesus já estava introduzindo para Nicodemos a doutrina da salvação e os seus efeitos, e trouxe como primeiro efeito a doutrina da regeneração. Portanto, regenerar significa nascer de novo. A regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, na nossa experiência de quem é Cristo e do que o Espírito Santo pode produzir como transformação no nosso caráter moral. Há 2 grandes teóricos no Novo Testamento que se dedicaram a apresentar esta doutrina, a doutrina da regeneração. Os mais destacados deles são o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro dedicou os primeiros capítulos da sua epístola
a falar sobre a doutrina da regeneração. Ele disse que nós fomos regenerados por meio da palavra de Deus. Ele diz também no verso 3 do capítulo 1 da sua primeira epístola que o Deus Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Portanto, a doutrina da regeneração é apoiada pelos apóstolos, principalmente por Pedro e por Paulo. Ela também é citada por João. Ela também é destacada na carta aos Coríntios, novamente por Paulo, na carta aos Romanos, na epístola de João, no capítulo 4, no verso 7. João faz um destaque também, e se junta João agora ao Paulo e ao Pedro, não é? Que eram os apóstolos que pregavam a doutrina da salvação por meio da regeneração. Agora João diz assim, no capítulo 4, verso 7 da sua primeira epístola: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Observe que o nascer de Deus é citado aqui por João como base para a teologia da regeneração que dá fundamento aos efeitos da salvação. Queridos irmãos, nós terminamos este subtópico, o primeiro subtópico, lembrando aos queridos que a ação dinâmica da regeneração é dividida em 3 fases. A primeira delas, isso é importante que você traga para o seu aluno na sala de aula. A ação dinâmica da regeneração é dividida em 3 momentos. Primeiro, a regeneração é uma transformação instantânea, o start para que o homem, a mulher, desfrute do processo da salvação é a regeneração. Portanto, ao aceitar Jesus, ele já está vivendo o processo da regeneração, porque a regeneração acontece de maneira imediata. A regeneração é descrita na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 5, como uma mudança da morte para a vida. Não existe meio termo. Ou está morto, ou está vivo. E a salvação produz em nós regeneração, que é uma vida nova em Cristo Jesus. A segunda ação dinâmica da regeneração, ela é uma transformação sobrenatural que Deus realiza no crente. Portanto, a regeneração é obra de Deus em nós. Terceiro, a terceira ação dinâmica da regeneração, ela é uma ação radical e não superficial. A regeneração atinge a essência da natureza humana. Portanto, ela modifica o caráter, ela modifica o comportamento, ela traz um novo aspecto na linguagem, no vestir, no falar, nos relacionamentos. Por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Há um teólogo americano, contemporâneo nosso, Paul Washer, ele diz que lutar contra o pecado é a maior prova que você nasceu de novo e que Deus está realizando em você a obra da regeneração. Que bom! Nós terminamos o primeiro efeito da salvação, regenerados. E agora entramos no segundo efeito da salvação, que é a justificação. E esta figura, meu caro professor Anderson Leão, professor Anderson Tales, meus irmãos, a figura da justificação usada aqui, ela é plenamente jurídica, né? Paulo, Pedro, os apóstolos, eles trazem esta figura porque fazia parte da dinâmica social daquele tempo as causas serem levadas ao tribunal. E, diferentemente da estrutura do Poder Judiciário que nós temos hoje, com advogados, promotores, naquela época havia os acusadores e os acusados. E um colegiado de juízes que julgavam as causas neste tribunal. O tribunal hebraico, portanto, era formado por acusadores e acusados que trocavam ali as suas teses de defesa e de acusação, e um juiz ouvia tudo aquilo e se pronunciava diante do fato. Bem, por que a justificação é usada na teologia da salvação? Porque após ouvir a acusação e a defesa dos que estavam sendo acusados, o juiz ele pronunciava a sua sentença, fosse condenatória ou fosse absolvitória, fosse por absolvição, aquele juiz pronunciava a sua sentença. Paulo, ele usa a teologia da ele usa na teologia da salvação a justificação
como fonte de um pronunciamento de absolvição. A pessoa que é justificada, ela é considerada justa e reta, não apenas como uma condição do seu caráter moral, mas sim como uma afirmação do seu estado diante do tribunal, diante do juiz. Paulo está dizendo assim: olha, eu continuo pecador, mas diante do tribunal, o Senhor me absolveu. Por isso que ele escreve a carta aos Romanos e diz assim: portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas na carta aos Romanos ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A justificação não é por merecimento. A justificação não quer dizer que o acusado ele não cometeu o delito. Não, a justificação é pela fé. Inclusive, isso fez parte da reforma protestante há mais de 500 anos, quando Lutero, não é, se levantou como um porta-voz da teologia da salvação, dizendo: somente a fé é o elemento primaz para a justificação. A fé não é pelas obras, é pela fé. Portanto, querido professor, a justificação, a teologia da salvação baseada na justificação precisa ser explicada como elemento primaz para a salvação. E aí nós temos também neste tópico a adoção. E o comentarista termina explicando que a adoção é também um termo jurídico, não é? Porque ela fala de um ato de filiação, não por sangue, não, mas porque fomos adotados, fomos trazidos para o meio e agora somos filhos de Deus. Por fim, para concluirmos, nós temos aí o terceiro e último efeito da salvação, que é a santificação. Eu acredito que você já deve ter, querido professor, pensado, estudado sobre os dois principais conceitos que permeiam a doutrina da santificação na Bíblia. Ela é posicional e ela é progressiva. Posicional porque ela é um ato definitivo que ocorre no momento em que somos salvos, aceitamos a Jesus. Nesse período, tomamos uma posição. Tomamos uma posição de nos afastar do mundo e vivermos para Cristo. Mas a santificação também ela é progressiva, porque ela é um passo a ser conquistado diariamente, no ato que você vence o pecado, vence a sua natureza carnal. Por isso que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 1, dizendo: tendo, portanto, estas promessas, purifiquemo-nos a nós mesmos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Portanto, que você desfrute dos efeitos da salvação, sendo esses efeitos a santificação, a justificação e a adoção, e também a regeneração. Boa aula, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Professor Anderson. Glória a Deus. Muito bem. Anderson Leão, eu pedi aqui a palavra, né? Eu acho que foi muito pertinente a percepção do professor Eliabe de associar a questão jurídica da justificação e o termo adoção, e ele é muito feliz nessa perspectiva. Então, Paulo, como um homem instruído, e é por isso que na aula nós temos que entender a formação daquele que escreve, a formação daquele que ensina, para por trás disso trazer o significado de aplicabilidade. Quando ele usa o termo adoção, ele usa o termo justificação, ele está usando, obviamente, a cultura que ele aprende, tanto dos romanos quanto dos estudos que ele faz. Muito feliz. E eu queria só fazer um comentário a respeito dessa boa ilustração da salvação ser um ato de progressão, né? A santificação é um ato de progressão, ato de continuidade. É porque não para com o levantar as mãos e aceitar Jesus. Ela vai em um ciclo. É por isso que nós quebramos muitas das teologias até tradicionais, que algumas igrejas utilizam, que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela nos alcança, mas nós precisamos nos manter na santificação para que essa salvação produza o fim esperado, que é um dia podermos encontrar com Cristo, não apenas nessa terra, mas nos céus. Amém? Maravilha, glória a Deus. Com certeza, para você, professor, está tendo aí subsídios para maximizar a qualidade da sua aula. E é interessante que você perceba essa perspectiva do público que você está se dirigindo, né? Essa progressividade da salvação. Salomão vai registrar no capítulo 4 do livro de Provérbios que a vereda do justo, a caminhada do justo, o trilhar da caminhada do crente, do jovem,
é como a luz da aurora. Qual é a aplicação, né, professores? É algo que começa pequeno e vai aumentando, é uma busca progressiva. E o texto vai dizer, como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai crescendo, que vai aumentando até ser dia perfeito. Então, a salvação é real. E aí, essa perspectiva sequencial de falarmos da realidade do pecado e da salvação é mostrar para o jovem, como disse Eliabe, como disse o professor Anderson. Estamos aqui passivos a esses tropeços, a estes pecados. Entretanto, existe uma salvação posicional. Eu quero Cristo. Se Jesus voltar agora, você será salvo. Você será arrebatado. E se ele não voltar, você vai progressivamente se arrependendo, sendo fortalecido de glória em glória, de fé em fé. Então, o jovem precisa desse seu incentivo, professor, desse seu esclarecimento, porque o diabo ele é um acusador. Ele vai ficar ali tentando trazer memórias antigas, tropeços antigos, né? E você precisa usar a palavra de Deus que diz que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Muito bem, falando da necessidade da salvação, dos efeitos da salvação, regeneração, justificação, santificação, esse processo. O comentarista vai finalizar falando que a salvação é para todos. E aqui se faz referência àquilo que a igreja pentecostal, assembleiana, crê e entende que é verdade, porque é o que a Bíblia declara, a salvação é para todos. Não existe nada reducional ou restritivo. O texto bíblico vai dizer, você pode trazer alguns versículos como Atos 17:30 ou Tito 2:11 que diz, a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. E aqui não é reducionista, não é restritiva. E tem um detalhe, professor, você pode mostrar para o seu aluno que a graça ela está em toda a Bíblia, porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus tem nome, o nome dele é Jesus. Jesus é a graça personificada. E Jesus está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Irmão Anderson, e tem a graça de Deus, como disse Eliabe aí, né? Citando Lutero, sola graça. E isso, a graça está em toda a Bíblia. A graça de Deus se é manifestado, não somente de forma teofânica no Antigo Testamento, mas vemos a graça de Deus agindo, libertando o povo, levantando Moisés como libertador, abrindo o mar, levantando Josué, levantando os juízes. É a graça de Deus fazendo milagres, é a intervenção de Deus, é o panorama de Deus trazendo o ensinamento e a preparação para a chegada de Cristo, né? O autor aos Hebreus vai dizer que tudo que foi visto na perspectiva do Antigo Testamento é sombra. Sombra do apontamento de quem? Da chegada de Cristo enquanto homem, porque Cristo é desde o princípio, já disse o evangelista João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Entretanto, o verbo já estava desde do princípio, né? Estava lá na criação. Bom, salvação é para todos. O outro texto que eu citei aqui, Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A salvação é sim para todos, alcança a todos. O sacrifício de Cristo é pleno, é perfeito nessa perspectiva. Bom, mas Anderson, Deus, na sua presciência, sabe quem será salvo ou não? Bom, você precisa esclarecer, amado professor, e falar sobre a soberania de Deus. Sim, falar sobre a presciência, a capacidade divina de Deus saber o que acontecerá, né? Se nós observarmos um pouco a lição passada, por exemplo, falando em algumas perspectivas, os deístas, eles acreditam em Deus, acreditam na existência, entretanto, eles pensam que Deus criou e agora deixa a sociedade e o mundo viver de qualquer forma. Não, não. Nós somos teístas, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, que verdadeiramente Ele está no controle, é Ele que comanda, e muitas das coisas são consequências das atitudes erradas. E aqui faço uma referência falando sobre a criação, né? A perfeição, a ação de Deus como agente direto na criação, ao pastor, nosso irmão Adalto Lourenço, que no dia de hoje, no dia dessa gravação, faleceu de forma aí, né, pontual, que Deus tenha misericórdia da sua família, mas é alguém que, se você pesquisar sobre os vídeos dele,
vai ter muito conteúdo que vai trazer essa veracidade, a realidade, não somente da existência de Deus, mas da criação. E Deus é presciente. E você precisa identificar, amado professor, que esta presciência não restringe Deus salvar um grupo ou parte de pessoas. Não. A presciência é um atributo, é uma capacidade divina. Deus, ele conhece por meio da sua presciência, mas ele saber não restringe a ele intervir. Salvarei de forma isolada alguns ou a outros. Agora, é bem verdade, a salvação ela é para todos. Deus sabe sim, entretanto, a resposta à salvação é humana. O homem precisa corresponder. Quando nós olhamos para o contexto, a existência do inferno não foi para o homem. Deus constituiu isso por consequência da atitude de Satanás e os anjos decaídos. Foi para eles. Tanto é que Deus, de forma nenhuma, preparou um plano de salvação para Satanás e seus anjos caídos. Mas para o homem, Deus preparou um plano, um projeto para a salvação. E aí, a salvação é para todos, mas a resposta é individual. Aí você tem a oportunidade, meu caro professor, de trazer esse questionamento aos alunos. Quem tem certeza da sua salvação? E aí é natural que a perspectiva humana corresponda a parece de forma orgulhosa dizer eu tenho certeza da minha salvação. Mas nós sabemos que a salvação não é mediante as obras, é mediante a fé, é mediante a graça. E o homem precisa tomar esta posição. Eu creio em Cristo, eu creio no seu sacrifício e eu correspondo mediante a uma forma verbal e também prática da minha vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Há uma resposta, há uma ação de Deus e uma resposta humana. Talvez você possa trazer ao jovem, né, uma aplicação, já que falamos aqui do contexto jurídico, de um juiz que está ali a julgar as práticas e as atitudes do ser humano, do réu, eu, você ou qualquer pessoa, e aí levanta-se alguém para defender, na figura de um advogado, para apresentar comprovações e argumentos de que ele não merece ser condenado. Entretanto, Cristo não faz isso. Cristo faz de forma diferente. Ele diz: olha, eu quero confirmar que ele errou, que ela errou, que ele pecou, que ela pecou, que eles pecaram. Entretanto, eu me apresento como substituto. E aí, quando a salvação é para todos, mas a resposta é individual, é você crer e receber Jesus como aquele que ele substitui. E por causa dele, você é alcançado. E aí há uma necessidade dessa resposta, de confessar. O confessar aqui está relacionado à sua atitude em relação a Cristo. A resposta é humana, é individual. E aí, como essa resposta é apresentada? Você precisa deixar claro para o seu aluno. São duas atitudes. Quantas? Duas atitudes: arrependimento e fé. Ninguém vai a Cristo se verdadeiramente não considerar que necessita de salvação, de arrepender-se, de entender que não é perfeito, que as suas práticas não garantem isso. E fique claro, meus amados irmãos, estamos no ambiente de escola dominical, que você precisa trazer as perspectivas de outras religiões que são apresentadas. Religiões que são apresentadas que a prática da caridade, do amor na prática, da solidariedade, provoca a salvação. Não, não, não. Nós somos salvos, por isso temos práticas de amor, temos a caridade, vivemos uma vida piedosa. É por causa da salvação e não para encontrar ou buscar ou ter a salvação por meio de méritos. Precisa ficar claro para o seu aluno, meu amado professor, que os méritos são de Cristo. Ele sim tem méritos. E é aos pés da cruz que nós somos absolvidos pela condenação do grande juiz. Bom, salvação para todos, resposta humana individual. Bom, mas aí a lição vai trazer aqui uma perspectiva interessante, falando sobre apostasia. Quantos têm negado a fé, têm abandonado a fé? E é real. Muitos que caminharam, que trilharam. E aí você pode trazer a aplicação para a sua sala de aula. Quantos desigrejados hoje expressam verbalmente: não, não, eu creio em Deus, eu sei quem é Cristo,
mas a minha convivência na igreja não é real. E aquilo é um passo inicial para uma apostasia, para negar a fé, para de repente depois viver uma vida distante de Deus. E isso está na Bíblia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, peço que você, professor, leia o completo, um capítulo que vai fundamentar muito sobre essa perspectiva. Versículo 26, ele vai dizer assim, ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, veja, entregou-se a Cristo, entendeu quem é Cristo, a sua obra, mas pecando voluntariamente, de maneira deliberada, de maneira proposital, não resta mais sacrifícios pelos pecados. Veja que é uma atitude de alguém que peca de forma deliberada e voluntária e aí acaba a negar aquilo que confessou, aquilo que crê. O último subtópico, e aí eu julgo muito relevante você trazer essa aplicação para o jovem, porque muitos estão na igreja, estão no ambiente dos conjuntos, das participações, mas o diabo os oprime, dizendo, olha, você é um pecador, você não merece estar aí, você não pode estar aí. Mas o último subtópico vai dizer, um crente verdadeiro, ele peca novamente. E é verdade, há tropeços, há desafios. Você precisa deixar claro para o seu aluno que a proposta não é somente pensar que é um super crente que não tropeça. A ideia é que a salvação, aquilo que está disponível para ele, para aquele que ainda não crê a Cristo, nos dá a bênção de sermos alcançados, mas também nos dá o poder para vencer o pecado. O Espírito Santo de Deus habita em nós, esta graça nos alcança, nos dando poder para vencer. Por isso a necessidade da busca mais de Deus, da busca da presença de Deus, de estar envolvido na obra de Deus, porque vai sendo fortalecido. Buscar o batismo com o Espírito Santo, porque você vai vencendo e vai lutando contra o pecado, e a carne, ela é fraca, mas o Espírito está pronto. É a palavra de Deus que existe, mas muitas vezes você precisa trazer a perspectiva para o jovem que a carne tem vencido. Mas tem vencido por quê? Como é que tem sido essa caminhada? Se o jovem está na EBD, já é um grande aspecto. Ele gosta de ler a Bíblia, ele precisa ter esse fomento, né, maximizado por você, professor, para ele viver essa transformação. Bom, um crente verdadeiro peca novamente. Temos o exemplo aqui de Davi, temos o exemplo de Pedro. Pedro negou a Cristo, mas se arrependeu e foi restaurado. Davi pecou e escreve o Salmo 51, você pode trazer na sua sala, né, a leitura do Salmo 51, que é uma resposta. O próprio Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, e o cria, o termo ali no original, bará, é o mesmo criar de Gênesis 1:1. No princípio criou, Bereshit bará, bará criar, criar o quê? Criar do nada. Davi está dizendo assim, Deus, cria um novo coração, porque o meu está contaminado, o meu está manchado. Nós vemos uma resposta de quê? Arrependimento. E aí você, professor, precisa comentar e fomentar isso com o seu jovem. Olha, arrependa-se, busque aconselhamento, direcionamento, arrependa-se porque Deus está pronto para perdoar. Você precisa trazer esse fomento na sua aula. Um crente verdadeiro, ele peca, ele não vive uma vida escravizada pelo pecado. Ele precisa lutar contra isso. E abre espaço também, professor, para de repente, se o jovem quiser lhe buscar para conversar sobre uma luta que ele tem travado há muitos anos, há muitos meses, você pode ser este conselheiro que vai ajudar. Pedro negou a Cristo. Pedro negou a Jesus. E de repente, Pedro, o contexto bíblico ali, dos últimos capítulos do Evangelho de João, você pode trazer a aplicação. Pedro volta à sua prática comum, à sua prática normal, mas Jesus a ressuscitar faz referência a ele. Essa é a minha prova que ele não nos abandona. Maria, avisa aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei, fazendo uma referência específica, dizendo assim, eu sei quem tu és, eu conheço você. Muito bem, a ideia aqui não é uma vida pecaminosa, porque Paulo foi questionado, você pode trazer esse versículo, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois, Paulo, permaneceremos no pecado porque a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Porque talvez o jovem pense, irmão Anderson, quando eu peco, eu me arrependo, me alegro e recebo o perdão de Deus, mas ele pode entender de forma errada. Não, então eu tenho que pecar para me alegrar? Não, pelo contrário. Paulo foi questionado. Então quer dizer que a gente vai pecar de forma abundante? De modo nenhum. O versículo 2 vai dizer, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
É justamente sobre essa graça que você precisa trazer essa perspectiva. E tem outra série de versículos que você pode trazer, por exemplo, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Há uma consequência, há uma correção, há um direcionamento de Deus para trazer mudança e crescimento. E eu finalizo com este comentário bíblico para a lição. Talvez a pessoa que pecou tenha ido tão longe de Deus que nem queira que nos distraiamos orando por ela. Isso também pode ser o que Tiago, na sua carta no capítulo 5, versículo 20, vem alertado quando ele fala: saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ao falar de salvação na sua aula, professor, por favor, traga esta perspectiva de oportunidade de o jovem não ficar embaraçado no pecado, mas levantar-se e viver uma vida transformada e, especialmente, viver os efeitos da salvação, regeneração, justificação e santificação, que é um processo contínuo para a glória de Deus. Finalizamos mais um podcast hoje e eu dou graças a Deus pela vida de você, professor. Que Deus te abençoe grandemente, que esta aula possa transformar, alegrar e trazer o efeito poderoso da salvação. Obrigado, professor Anderson, suas considerações. Obrigado, professor Eliabe, suas considerações, respectivamente. Sempre um prazer dividir a bancada com os senhores. Nós desejamos que os professores se aproximem ainda mais da lição, amem a escola dominical e passem aos alunos a paixão por ensinar. Afinal, na sua sala poderá ter o próximo professor da escola bíblica dominical. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, e a mão de Deus esteja sobre vocês, inspirando e dando sabedoria para ministrar a lição. Que Deus abençoe. Até a próxima, meus amados companheiros, Anderson Leão e Anderson.